a um redesenho da federação no qual o Congresso tem sua agenda própria e ignora a agenda do presidente, que obviamente é completamente inoportuna e incabível. O Supremo dá travas seguidas no presidente da República por excessos. E os governadores tocam a sua vida. Ou seja, essa federação ela está de alguma forma redesenhada, nem que seja na prática. E isso isola o presidente. Isolamento de presidentes, vou mais uma vez repetir, foi responsável pelo encurtamento de 4 presidentes, Getúlio, Jânio, Collor e Dilma. Já de muito tempo a gente tinha uma certa tendência de que os estados ficassem mais reforçados, né? De verdade, o ideal seria que os municípios ficassem mais reforçados, porque o dia a dia fica na cidade, enfim. E o problema é que só um de todos esses entes aí, quando nós fizemos a Constituição, né, só um tem a política econômica na mão, só um consegue imprimir dinheiro, quer dizer... Então, assim, as regras que valem para os estados e para os municípios não valem para a União. Então, numa hora dessa, por exemplo, uma emergência como essa financeira que nós vamos ter, em média, os municípios estão deixando de arrecadar 35%, 40%, em alguns casos 60% a menos de arrecadação nesse curto tempo, né? E ontem eu vi a relação do Senado de quanto vai ser a compensação financeira, enfim. Essa compensação financeira sai de um único cofre, né? Então, todo mundo, de alguma maneira, vai ficar dependente do governo federal até que a gente possa mudá-lo. Eu tenho me esforçado muito, sabe, Fábio, de aproveitar esse instante para também a gente imaginar como é que vai ser para frente, né? Porque, tudo bem, vai até junho, julho, agosto, estica, enfim, mas, de qualquer maneira, temos que pensar para frente, né? Temos que pensar o que é que vai sobrar quando a gente sair desse negócio. Se é que vai sobrar alguma coisa, né? Agora, queria assistir isso aqui junto com o senhor. Pois não. Porque eu acho tão importante isso que aconteceu ontem. Então, vamos ver aqui o que disse o nosso ínclito presidente Jair Bolsonaro. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só, não. Durante a campanha, no segundo turno, o Bolsonaro foi decisivo para a eleição de muita gente, praticamente todos os governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste se elegeram um pouco nessa vibe, assim, né? E forçaram muito para que eu tinha muito apoio militar, aqui da Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil, enfim. Então, muita gente me pedia, a própria vice, minha candidata a vice, olha, fala Bolsonaro que você ganha. Eu digo, eu não vou falar Bolsonaro, porque, enfim, eu conheço as limitações, né, da convivência e da história, e sabia que não tinha como... Se você entrega, você usou uma expressão da aviação, eu sempre falo o seguinte, se você pegar uma criança de 12 anos, de 10 anos, né, meu neto... para o Enzo e der para ele um avião para ele pilotar, por mais esperto que ele seja, enfim, a tendência de dar problema é muito grande, né? Porque ele não tem o preparo para poder pilotar um avião, né? Claro. Então, assim, a gente que é um pouco da área, lamenta que nós tenhamos tido, assim, uma espécie de constelação concomitante de uma eleição significativa de muita gente inexperiente junto, né? Muita gente sem nenhuma noção, um por um caminho, outro por outro, mas, assim, os próprios governadores são pessoas que não têm uma vivência, né, com crises. E na hora da crise, o piloto tem que ser mais habilidoso ainda, né, tem que ser mais experiente. Eles, cada um do seu jeito, têm procurado tirar uma casquinha, digamos, política, eleitoral desse momento, né? E isso é um grande erro, porque, assim, depois do caos, eu dizia isso na campanha, não vem não é aquela cena do filme que você atravessa um caos e cai do outro lado no paraíso. Depois do caos, vem caos, né? Se você não tiver uma saída para algum canto de alguém que possa conduzir, né? E aí nós temos o que você está falando, quer dizer, o Bolsonaro, até pelo instinto dele, ele foi se buscar, se grudar naquilo que ele conhece um pouco, pelo menos, que é o poder militar, a relação que ele teve com os militares, que já não foi boa, né, já não era boa, mas ele, enfim, é com quem ele está acostumado a conviver, e depois disso, ele percebeu que não dava para ir até um limite, agora ele está fazendo negociação com o Centrão, ilusão achar que não está feita, está tudo feito, vai todo mundo entrar no governo, nas posições, enfim,
ele vai construir com isso 100, 120 votos desse grupo original dos partidos, que com mais aqueles que já são um pouco ligados a ele, que eram do PSL, enfim, não sei o quê, ele forma lá os 200 para garantir o não impeachment, digamos assim, né? Que é um núcleo duro, digamos, de votação. Claro que tudo isso é especulação, mas ele também tem noção de política. É engano, ele pode ser despreparado tecnicamente, mas ele estava lá há 8, 10 mandatos, ele sabe como lidar com isso, ele já recompôs, ele percebeu que estava na mão do DEM e do Maia, enfim, ele recompôs, deu uma volta e furou o presidente da Câmara, tirando praticamente quase todo o centrão para ele, né? Não é uma bomba ser candidato num momento como esse, ou não? O que você pode dizer de bom a esse respeito? Normalmente as eleições, elas têm um grande fator psicológico, assim, de alma mesmo, né? Eu sempre repito isso. O final das eleições, eles funcionam como se fosse uma devolução da esperança. Quando você, por exemplo, está no dia 28 de dezembro, 29 de dezembro, nada vai acontecer de diferente, são só 48 horas até o dia da virada do ano. Mas a sensação que a gente fica na alma é que parece que vai mudar, que você então vai passar a correr de manhã cedo, vai fazer exercício, vai parar de beber, vai não sei o que lá, vai fazer regime. Enfim, todo mundo se prepara para um instante melhor a partir da virada do ano. Assim são as eleições. As eleições devolvem esperança, deveriam fazer isso. Nessa eleição que nós passamos, pode reparar no que eu disse, porque foi muito sintomático. Parece que pós-eleição, normalmente quem ganhava ficava feliz e quem perdia ficava triste. Era assim que ficavam as coisas. Nós conseguimos produzir um formato que quem perdeu ficou triste e quem ganhou ficou com raiva. Todo mundo que ganhou estava com raiva, entendeu? Todas as pessoas que tiveram as suas vitórias, parece que elas saíram piores do que entraram. Elas passaram a fazer uma coisa meio vingativa em quase todos os níveis. Isso produziu, evidentemente, como se fosse uma conjunção de pessoas estressantes. Você entrava no metrô ou num ônibus, a sensação que dava é que todo mundo ia tomar depressivo. Eu soube que as vendas aumentaram 15% no ano passado, né? Porque, assim, todo mundo falando muito negativo. Claro que nós temos muitos problemas, enfim, mas nós temos que ver o lado positivo dessas coisas. A gente não consegue enxergar aí, por vezes, quando você liga hoje a televisão, se o sujeito não tiver um pouco de paciência, até as pessoas mais fanáticas, depois de 2, 3 horas de programa, o sujeito tá aquela contagem de mortos, e caixão, e não sei o que e tal, aquilo ali é o fim, quer dizer, fica todo mundo para baixo, né? Então, voltando à resposta, né? Às vezes você é candidato, não é porque a situação é boa. Quando eu fui prefeito em São Vicente, no litoral de São Paulo, a cidade era a cidade com o menor orçamento per capita do Brasil, uma quantidade de favelas gigantes, enfim. Todo mundo me dizia, olha, ser candidato a prefeito lá é encerrar a carreira, porque, enfim, o lado positivo é que quando você também acerta, ou quando você consegue inverter a ordem, é rápido, se você conseguir passar um pouco de otimismo. Então, eu tenho a esperança, né, que talvez a eleição da capital de São Paulo, que é aquela que tem mais impacto nacional, enfim, que ela possa produzir um fator diferente, que as pessoas falem, olha, né, tem um caminho, né, dá para fazer um caminho. Por isso que eu me programei para eventualmente disputar as eleições. Como nós estamos com esse processo todo de doença, de contágio, enfim, ficou todo mundo sem graça. Como é que você vai falar sobre convenção, partido, candidato? É tudo muito chato de você tocar num assunto desse, no meio de uma gravidade dessa, né? E até nesse ponto, agora o ministro Barroso começou a dar um sinal de que, pelo menos para dezembro, eles vão ter que colocar a eleição para empurrar 2 meses, porque é impossível a gente começar a pensar em congresso, enfim, nessa situação. Como é que você vai juntar as pessoas em junho, daqui a um mês, né? Está na cara que tu não vai conseguir. Uma perguntinha só sobre isso. Cria alguns problemas de ordem legal, porque a lei estabelece prazo final para realização de convenções, enfim, tem um monte de prazo para cumprir. Claro. E aí, como é que fica? Por exemplo, os candidatos podem, então, transpor a data acho que era 4 de abril, que era a data limite da filiação partidária, não era isso? Pode atualizar isso para frente, na sua opinião? Eu acho que é o que vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito assim, Panucci, porque pela exceção que se criou, nós vamos ter que aprovar uma legislação quando eles querem, você vê.
aprova de um dia para outro, de hoje para amanhã, enfim, altera. Normalmente as mudanças só podem ser feitas um ano antes. Era assim a regra geral. Mas tudo, claro, sobre a égide do Supremo, né? O Supremo compreende, nesse instante, a emergência, porque ninguém chega no Supremo despreparadamente, né? A pessoa pode ter mais um caminho para um lado, um caminho para o outro, mas no Supremo, como tem uma carreira que é meio concurso, meio, enfim, carreira, e ao final tem uma passagem também política, lá só chegam pessoas especiais que têm noção e têm a experiência, né? Então, eles certamente vão encontrar alguma solução, provocados, de que nós possamos esticar um pouco esses prazos e, quem sabe, reabrir um prazo por 2 semanas, 1 semana e tal, e aí faz as eleições, talvez. Isso se a gente conseguir, porque se a Toscânia, aí que eu estava ouvindo, né, Toscânia, se a gente chegar como a Itália para as aulas, por exemplo, em setembro, então a nossa seria as aulas em novembro, né? Então, naturalmente, aí é impossível ter um processo eleitoral. É que aí se dá um segundo problema, que é como é que você faz com os mandatos de quem vai ser encerrado, né? Porque os mandatos estão encerrados, e aí como é que você faz com os mandatos, né? Vai ter dia 31. Então, prorrogação é sempre muito ruim, né? Mas, assim, não há nada mais emergente nesse instante do que a gente conseguir voltar a ter uma sensação de controle que nós não temos. A sensação que eu tenho é um total descontrole generalizado. Olha, com relação ao ministro, né, embora seja uma pessoa também simpática falando, enfim, ele fala com clareza, mas eu imagino que ele tem noção, burro ele não é, né, ele não é uma pessoa despreparada. Ele tem uma visão dele, mas, enfim, ele sabe que a data dele está contada, vamos ser francos, né, ele é uma espécie de vodka Orloff, né, você amanhã, ele sabe, ele já viu acontecer com o Moro, viu acontecer com o outro, imagine ele. Ele, então, não tem nada a ver, ele tira ele de lá em 2 palitos, né? Então, ele está com uma contagem regressiva, ele agora está procurando fazer o menor prejuízo, né? Porque a conversa de tentar equilibrar as contas, enfim, aquela história toda da Previdência e tal, o Estado enxuto, ele já sabe que não vai ser possível. A questão de reservas, ele vai ter que gastar. Com o tipo de queda que nós vamos ter, naturalmente, nós não vamos conseguir fazer esse retorno em alguns meses. Portanto, significa já que o primeiro mandato seria impossível em 4 anos ter chance de fazer olha, o Paulo Guedes foi o cara que salvou a economia. Então ele só está agora querendo ver como é que ele sai com o menor prejuízo, né? Agora, uma das soluções tem sido dada por essas interpretações que o próprio Supremo tem nos dado. Por exemplo, houve uma divergência sobre quem é que disciplinava essas regras aqui de confinamento no Brasil. E o Supremo, reinterpretando a Constituição, porque aqui a nossa Constituição ela tem regras que forçando um pouquinho dá para interpretar, né? Que você poderia ter interpretações comuns. Ele interpretou que os prefeitos podem disciplinar regras e os governadores também. Quer dizer, o que nos falta hoje, eu acho que se nós tivéssemos municípios com mais estrutura, que pudessem hoje ficar menos na mão desse repasse federal, menos na mão dos repasses estaduais, certamente você teria a chance, olha, tudo bem, você errou ali, errou aqui, mas o prejuízo é menor. Então, uma das soluções é essa, é você criar. Foi, aliás, a primeira pergunta aqui da live minha de hoje aqui era essa, sobre federalismo, né? Se a gente tivesse uma reinterpretação que, olha, de repente você pudesse ter uma chance de fazer repasses para que parte dos recursos federais ficassem no município, porque, veja bem, o município, quando a pessoa paga imposto de renda, por exemplo, ela paga no município, mas o dinheiro vai cair na federação. E assim outras coisas que hoje estão indo direto. O Supremo não acabou de decidir a prorrogação tácita de precatórios, por exemplo, que era uma coisa assim, cláusula pétrea e tal, prorrogou. O Supremo acabou de decidir que os governos estaduais vão adiar os pagamentos das dívidas que tinham. São Paulo paga quase 2 bilhões por mês de dívida com a União. E adiou. Então, se uma interpretação dessa der mais força para prefeitos, tudo bem, nós vamos ter lá o Bolsonaro, vamos ter o Dória, não sei o quê, mas você tem prefeitos mais bem estruturados. Por isso eu disse que, eventualmente, a eleição desse ano, a eleição de prefeitos novos, pudesse ser uma retomada de pessoas com mais cancha, com mais experiência, que pudesse acertar numa hora dessa, né?